Louvado seja o nome do Senhor. A glória de Deus está neste lugar. A glória de Deus está neste lugar. Como é bom ter intimidade com Ele. Disse o Senhor Jesus: quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom ter intimidade com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A glória do Senhor está sobre este lugar. Ontem, quase encerrando a minha fala, eu disse aos irmãos que quando buscássemos isto, chegaria momento que não conseguiríamos parar de pé, por causa da glória do Senhor. Está percebendo? Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, amado, neste mesmo Espírito. Não perca esta unção. Que Deus em Cristo libere a nós neste dia o que Ele tem para nós neste dia. Estivemos ontem iniciando a ministração aqui, os que não estiveram. Eu sou o pastor Anacleto, vou falar rapidinho de mim, porque eu quero falar muito dele nesta manhã. Sou o pastor Anacleto, sou presidente de um ministério chamado Luz para as Nações. A sede está aqui pertinho, na cidade de Penápolis, aqui em São Paulo, interior de São Paulo. Mas eu vivo em São Paulo, na capital, cuidando de uma frente do trabalho do Senhor. Trabalhamos com missões ao longo de todo o nosso ministério. E temos trabalho especialmente no continente africano, onde temos a nossa igreja em 4 países da África: Angola, São Tomé e Príncipe, Moçambique e Malawi. São 4 países africanos onde temos lá as nossas igrejas, nossos obreiros, trabalhos do Senhor. Até antes da pandemia, todo semestre íamos à África, porque temos lá extensão. Nosso ministério tem uma escola de formação de missionários, pastores. Outrora trazíamos os africanos, pessoal da África, trazíamos cubanos para formarem-se conosco aqui em Penápolis. Mas depois o Senhor foi nos orientando e foi mais produtivo a gente levar o treinamento nestes países. Dado a toda a conjuntura, toda a questão de estrutura, de passagem, de tudo muito caro. Então, desde então a gente começou a ir, grupo de pastores, professores, e darmos o treinamento para eles lá. E isso foi muito bom, que conseguimos suprir em parte algumas carências ministeriais de obreiros. A pandemia veio, todos sabemos o que aconteceu. Precisamos parar. Quando a pandemia se instalou, eu estava viajando pela África, estava em um país com a passagem para ir para outro país, ficamos lá retidos, não pudemos prosseguir. Depois de 41 dias, um voo de emergência nos trouxe de volta ao país. E consegui voltar lá o ano passado, no mês de agosto, e reengrenamos então o trabalho. Estaremos indo, se Deus quiser, a partir de setembro novamente, estaremos passando nesses 4 países. E em 2025, nós teremos uma conferência missionária aqui em Penápolis. Já convidei, já intimei o pastor Claudinei para
ser um dos que vai abençoar a vida daqueles que estarão aqui, os africanos, os obreiros que precisam tanto de ouvir algo que nós temos aqui, desta maneira. Precisam tanto, tanto, tanto. Eu estou aqui desfrutando de tudo isso e almejando, meu Deus, se eles pudessem estar aqui também conosco. Para eles verem também o trabalhar de Deus, como é que Deus está trabalhando na vida da sua igreja. Então, 2025, com a graça de Deus, faremos esta conferência missionária, visando trazer os obreiros desses 4 países, para darmos a eles um treinamento assim, prático, para que eles voltem e continuem a obra do Senhor lá com as suas aldeias, com as suas tribos, e com as nossas orações e apoio. Então, que os irmãos incluam nas vossas orações, por favor, esta parte desse trabalho missionário, a nossa viagem, ainda este ano, segundo semestre, e já a preparação para a vinda destes obreiros até nós. Mas nós começamos a falar ontem a respeito de uma necessidade urgente. É disto aqui que os irmãos estão vendo aqui, este ensaio maravilhoso, para termos intimidades com Deus. Alguém que tem intimidade um com o outro, mutuamente sabem tudo um do outro. Se você tiver um amigo íntimo, porque há amigo e amigos, e a palavra de Deus é clara em nos dizer que há amigo mais chegado que um irmão, amigo íntimo. E é o que Jesus propôs a nós, não apenas sermos servos, mas amigos dele. Não vos chamarei apenas servos, porque o servo não tem intimidade tanta com seu senhor, isso o servo natural. Ele mantém distância do Senhor, cumpre ordem e tudo, às vezes com medo, mas Jesus se propõe a ser diferente desta ótica humana. Ele nos quer amigos seus, Ele nos quer encostado no seu coração, no seu seio. E amigos íntimos sabem tudo um do outro. Se você tem um amigo íntimo, ele sabe tudo de você, senão ele não é íntimo. E você sabe tudo dele, senão não é íntimo. Senão é amigo com restrição. Mas quando é amigo de intimidade, um sabe tudo do outro. Se um chorar, o ombro do outro já está lá. Para chorar no ombro do outro, não chorar sozinho. É o que o Senhor quer de nós. Termos intimidades com Deus. Conhecê-lo na intimidade para também fazê-lo conhecido da mesma maneira. É uma urgência irmos pregar a palavra de Deus pelo mundo. E vimos como as trevas têm trabalhado de tal maneira para cercar, tentar impedir o ato que vai gerar a consumação final. O Senhor disse: este evangelho será pregado em todas as nações, e então virá o fim. E o inimigo faz de tudo para impedir que o evangelho saia das nossas paredes e vá até os confins da terra. Mas nós já fomos avisados pelo Senhor que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Não prevalecerão. Obstáculos não faltam, sobram obstáculos. Mas também nunca faltará a igreja que tem intimidade com o Senhor, nunca faltará o poder de Deus para realizar tudo quanto Ele nos ordenar fazer. Nunca faltará o poder de Deus. Por isso prossigam, irmãos. E nesse prosseguir vai chegar um tempo. Vocês vão entrar aqui pela manhã
não vão nem perceber que anoiteceu, de tanta unção que vai estar aqui. Vão esquecer de voltar para almoçar. Vocês não vão nem perceber que emendou a manhã com a noite e a glória do Senhor neste lugar. Anotem isso. Se os irmãos prosseguirem na busca da intimidade com o Senhor, vai se cumprir o que Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vai esquecer tudo mais e o reino de Deus prevalecerá em tudo. Então nós começamos ontem falando desta intimidade que nos levará a conhecermos ao Deus que servimos. Nós conversamos ontem que se alguém nos pergunta quem é o Deus que você serve ou que você diz servir, muitos de nós talvez titubearíamos em respondermos. Quem é o Deus que você serve? Escreve ele para mim. Claro que quem conheceu a mente do Senhor? Mas nós precisamos saber quem é o Deus que nós servimos. E a palavra de Deus define Deus como Espírito. Deus é Espírito. Mas não para por aí. O diabo é Espírito também, demônios são Espíritos também. Mas o nosso Deus é o diferencial de tudo isso. Deus é Espírito, não apenas, mas perfeitíssimo. Nele não há sequer sombra de variações. Sequer. Ele é perfeitíssimo. Eterno. E eterno não é só porque vive para sempre, não. Eterno é porque nunca teve começo e nunca terá fim. Tudo depende dele. E ele não depende de ninguém. Eterno, o nosso Deus, nunca teve começo e nunca terá fim. Eterno, perfeitíssimo, Criador. Ele criou todas as coisas para a sua glória e seu nome. E sustentador de tudo quanto criou. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E vimos que há um só Deus, porém em três pessoas. Deus Pai. Quem é outro? Outra pessoa? Filho. Outra pessoa? Espírito Santo. E ontem nós falamos a respeito de Deus, Criador. Nosso Pai. E a segurança que isso nos transmite quando nós o conhecemos assim. Eu vou ler mais uma vez aqui o que foi lido ontem em João, capítulo 17, para hoje, então, falarmos da segunda pessoa, maravilhosa pessoa da Trindade Santa. João 17, se você tem a sua Bíblia ou se for projetado aí na tela. João, capítulo 17. E o versículo 3. João 17, 3. Enquanto os irmãos encontram, nós falamos ontem que quando Jesus nos salvou, quando o Senhor nos alcançou, nos abraçou, mudou a nossa sorte, nós ganhamos algo tão precioso que de ninguém mais ganharíamos, ninguém mais poderia nos dar isso. Nós ganhamos, nós chamamos de salvação, nós chamamos tal, e é verdade, mas acima de tudo, é o que ele prometeu: dou-lhes a vida eterna. Se você entender a profundidade do que você tem, ninguém e nada ofuscará a sua visão de olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se você entender perfeitamente o que você ganhou, Ele nos deu. Dou-lhes a vida eterna. Nunca hão de perecer. Ninguém tomará da minha mão. E então, também vida eterna não é apenas viver para sempre. Eu disse ontem que os que forem para o inferno, infelizmente, muitos irão para o inferno,
vão viver eternamente aos prantos e ranger de dentes, dia e noite. Infelizmente. Então, vida eterna não é só viver para sempre. Mas é isso aqui. João 17:3. Jesus falando. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ontem nós vimos a respeito deste único Deus verdadeiro, em um universo de milhares de falsos deuses, milhares. Termos esta bênção de pertencermos ao único Deus verdadeiro. Único Deus verdadeiro, não há outro Deus verdadeiro como Ele. E você entender que você pertence a Ele, porque Ele te deu a vida eterna. Ele não te deu uma religião, não te deu uma placa de uma igreja, de uma seita. Ele te deu a vida eterna, Ele nos deu. E a vida eterna é esta, conhecê-lo. Por isso precisamos nos preocupar de nos esforçarmos por termos intimidades com o Senhor. Conhecê-lo mais, até aquele dia, quando o veremos face a face como Ele é. Por causa da vida eterna que você tem, um dia você verá a Jesus como Ele é. Por causa disso, vida eterna. E hoje então vamos falar sobre Jesus. Jesus orando aqui aos discípulos, Ele diz que te conheçam a ti, Pai, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, Ele mesmo que estava orando, a quem tu enviaste para eles. Então vamos conhecer um pouco mais esse Jesus a quem servimos. Jesus Cristo. Jesus Cristo, para nos possibilitar a vida eterna, Ele passou por um mistério tão profundo que nós entendemos pela fé. Ninguém explica, não tem matemático, não tem cientista, não tem ninguém na terra que possa explicar. Mas olha a bênção, nós entendemos perfeitamente pela fé nele. Jesus, Ele veio a este mundo com duas naturezas: a natureza humana e a natureza divina. Jesus, verdadeiro homem, perfeito, a ponto de desafiar uma multidão e dizer: quem do meio de vocês me convence de pecado, me aponte um pecado? Quem de nós poderia fazer isso? Nenhum. Mas Jesus pôde. Quem de vocês me aponta um pecado em mim? Verdadeiro homem, homem perfeito, homem sem pecado, homem puro, homem santo. E homem mesmo, de carne e osso. O Verbo se fez carne. E habitou, tabernaculou, armou o seu tabernáculo conosco. Homem mesmo, porém homem perfeito. Homem perfeito. Mas homem, chorava, sentia cansaço da parte humana. Se irritava com o descaso em relação a Ele e a sua palavra. Homem perfeito, porém verdadeiro Deus. A partir da maneira como foi gerado no ventre da sua mãe. Gerado unicamente pelo Espírito Santo. Verdadeiro Deus, natureza divina, natureza humana. Porém viveu aqui como homem, abrindo mão das suas prerrogativas divinas
para morrer onde eu deveria morrer por causa dos meus pecados. Para morrer numa cruz, levando em si mesmo, levando naquele homem santo, naquele homem puro e perfeito, levando as imundícias do meu pecado. Para que hoje pudéssemos estar aqui, desfrutando de um flash, um pedacinho do que nos espera, do que está preparado para nós. Para que pudéssemos hoje estar. A cristandade, de modo geral, não pensa nisso. Por isso, tanta superficialidade em termos de igreja, de crente. A gente, domingo, liga o botão, pam, igreja. E a gente vem para a igreja, tá tudo bom, tá. Quando eu entrei aqui ontem, os irmãos estavam ministrando aqui um canto que eu falei, oh Deus, que maravilha. Que maravilha. Eu não vim aqui para correr atrás de bênção. Nós somos abençoados, já com toda sorte de bênçãos espirituais. Eu vim aqui, eu vou ali na igreja buscar a bênção. Tá, buscou e agora? Agora eu vou embora. Já busquei a bênção? Não. Eu venho aqui adorar a Deus. Em comunhão com os meus irmãos. Porque nós o adoramos em qualquer momento, 24 horas. Nós o adoramos em espírito e em verdade. Mas é bom este momento também aqui de olharmos uns aos outros, de sentirmos uns aos outros como uma família que vai morar na glória com Ele. E é preciso resgate desta consciência, saber o Deus que nós servimos. Não ficarmos correndo atrás de bênção, mas termos permanentemente o dono da bênção. Nunca nos faltará bênção, porque nós temos a fonte de toda a bênção que é o Senhor, permanente em nós. Intimidade com Ele vai gerar tudo isso. Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Por que isso? Como homem, foi possível Ele morrer. A briga dos judeus, que até hoje não aceitam a Jesus, aqueles que ainda não aceitaram, porque já tem muitos judeus crentes, mas Israel como um todo, judeu raiz, ele não aceita Jesus como Salvador. Ele acha que o Messias ainda virá. Não é o Messias Jesus que nós adoramos. Ele, não, aquele não. Eles ainda esperam o Messias pela primeira vez. E nós estamos mais adiantados, porque nós já o esperamos pela última vez, pela segunda vez. Nós temos vantagem. Enquanto eles estão esperando pela primeira vez, nós já estamos esperando Ele pela última vez. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Amados, isso não pode sair da nossa intimidade. Amado, todos os dias você tem que dizer para Ele, Maranata, 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 eu estou te esperando. Maranata, eu estou te esperando. Você está lá no seu trabalho maravilhoso que Deus te deu, mas você não está apegado àquilo acima dele não. Lá no seu trabalho você está, Maranata, Maranata, Senhor, Maranata. Você está lá na sua faculdade estudando, ou talvez você é o professor, maravilha, Ele que te possibilitou ali, mas você não está apegado àquilo não. Ali você está, Maranata, Maranata, Maranata. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem que tudo isso fica e eu vou contigo. Só a intimidade nos dá isso, do contrário a gente fica grudado, meus irmãos. Grudados, sem entender que onde você está, seu trabalho, sua profissão, Ele te proporcionou aquilo, te honrando, te abençoando, para que você espere por Ele aqui, e através do que Ele te colocou, você cumpra as suas obrigações, os seus desejos lícitos na terra, mas acima de tudo a intimidade dEle. Quando você estiver no seu trabalho amanhã, repita isso, Maranata, Jesus, Maranata, Maranata, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor. Não
podemos ficar, eu quero que ele venha mais. Eu quero mais. Primeiro eu ainda quero fazer isso, fazer aquilo, irmãos. Quando ele chegar, nada que pudéssemos fazer neste mundo, nada, absolutamente nada, superará o que ele tem preparado para nós. Vou preparar-vos lugar. Depois virei outra vez e vos levarei para o lugar que preparou para nós. Então nada, absolutamente nada. Sua casa bonita ou normal, seu carro nacional ou importado, sua conta bancária de R$1.000 ou de R$1 milhão, tá tudo, seus diplomas da faculdade, tudo isso, glórias pois a ele, mas nada disso nem se compara, superar nunca, nem se compara com a casa que ele tem para você, com os carros que ele tem para você, com o saber que você vai ter quando você agora face a face com ele. Nada se compara. Por isso, aonde você estiver, Maranata, Maranata, vem Senhor, vem Senhor, não troque ele por nada, por melhor aparentemente que seja, não troque, tenha intimidade com ele. A intimidade faz você não desgrudar dele, a intimidade você só quer estar com ele. A intimidade, quem tem intimidade não suporta passar um dia sem ter a intimidade, não suporta passar um dia. E à medida que vamos assim procurando, nós vamos conhecendo ele, ele se coloca como sendo o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, eu sou o, não é um, o caminho, singular, não é um dos caminhos. Ele é um caminho, mas religião tal é outra. Para a vida eterna não. Ele é o, singular, o caminho. Ele é a, não é uma, é a verdade. A única, conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. Ele é a verdade, não é uma delas. Ele é a vida eterna. Não é uma vida e depois você vai ficar naquele círculo vicioso, vem e vai. Está destinado a morrer uma vez. Depois disso, vida eterna. Vida eterna com ele. Precisamos conhecer isto na intimidade. Ele é a verdade. E aí ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você conhecer na intimidade a verdade, nada te enrolará. Nada te embaraçará aqui nesta terra. Nada te deterá. Você é uma pessoa liberta. E você sabe disso. Aquele corinho. Deus vivo, ó Deus vivo, quem é salvo sente seu amor presente, porque estás aqui. Deus vivo, ó Deus vivo, torna tudo novo e abençoa o povo que confia em ti. Vida eterna e nos fez novas criaturas. Se alguém está em Cristo. Olha o detalhe. Às vezes está nas igrejas, às vezes está em tanto. Meu Deus. A minha filha estará voando agora, daqui a pouco, dos Estados Unidos para aqui. Hoje, logo cedinho, já falou comigo, tá? Trazendo minha netinha. Meu Deus, ai, gostoso. Quem é vô sabe. Aí, um dia ela falou, pai, eu estava num voo de Washington para Flórida.
que a sogra dela é casada lá com um jovem americano e a sogra mora na Flórida. De vez em quando eles vão lá, a sogra vem. Ele disse, eu estava indo para a casa da minha sogra no voo. Aí vi uma família, pai, com acho que 2 ou 3 criancinhas já grandes. Mas tadinhas das crianças. Deu para perceber por ali qual a religião que está. Por causa da idumidade. Dos grandes e das criancinhas, que aquilo... Ela falou, pai, eu senti o peso espiritual assim, pai. Como que esmagando aquelas crianças, pai. E ela disse, ali eu orei, Jesus, muito obrigado por me dar a oportunidade de te conhecer. Quem conhece ele é livre, liberto totalmente. Nós precisamos conhecê-lo, irmão, porque ontem eu disse aos irmãos que às vezes o nosso descuido é tanto que o nome de Jesus só será invocado quando parece que a morte está vindo com a foice ali para passar no pescoço. Aí, ai Jesus, ai Jesus. E mesmo assim, alguns ainda, Ave Maria, nossa! Como é cheio no meio de... Nossa! Não libertou ainda daquela. Ainda está impregnado lá no inconsciente. E qualquer coisa vem. Por isso precisamos de intimidade. Como Paulo escreveu aos Filipenses 4. Portanto, meus amados, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, ele vai falando e diz, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Seja isto da palavra de Deus. Porque a boca fala o que está cheio, o coração, que não é o de carne, é a psique, é a mente. A boca fala o que está cheio lá. Por isso, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E vá para a intimidade com Ele. Que seja qual for a circunstância, o que vai sobressair é Ele. O que vai sobressair é Ele. E você não vai viver com medo. A nossa carne é frágil. A gente tem medo, assusta assim. Mas é diferente de viver a opressão do medo. Por não entender o amanhã. Nós sabemos e precisamos saber com segurança o que nos espera o amanhã. Precisamos saber com segurança. O Paulo escreveu, olha, se a nossa casa terrestre, falando disso aqui, ó, essa carne, esse corpo, se desfizer, não tem problema não. Temos uma eterna, que não foi feita por mãos humanas, mas foi construída nos céus para nós. Temos uma eterna. E Paulo dizia assim, e eu tenho um tipo de ansiedade de ser revestido daquela habitação. Ele disse, eu só fico aqui para pregar, para que outros também descubram isso, encontrem isso. Ele disse, a única coisa que eu quero, Paulo dizia, em nada tenho a minha vida por preciosa, em nada, senão para cumprir com alegria o ministério que recebeu do Senhor, para dar testemunho deste Deus verdadeiro, único. E como eu disse, essa é a missão nossa como igreja. Independente de tudo quanto viermos a fazer, está lá em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais. Todos nós já comemos hoje, né? Todos nós já comemos hoje. Quer comais. Quer bebais. Ou façais qualquer outra coisa. Qualquer. Irmãos, qualquer. Permita-me aqui, não se escandalize, não te dar um exemplo de tudo isso. Até quando você está fazendo as suas necessidades fisiológicas, diga, Deus é perfeito. Olha como me fez.
tão perfeito assim, aos olhos dele. Ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Glorifique ao Senhor em tudo. Mas vamos me chamar de fanático. Glória a Deus. É melhor te chamar de fanático do que te chamar de morno, de não sei o que, de tal, não sei o que. Conhecendo na intimidade Jesus Cristo, pense nisso. Nasceu como homem puro, santo. Pense nisso. Há 2 anos eu tive 2 experiências que acrescentaram muito na minha vida. Eu estive no Egito. Estive no rio Nilo, de onde Moisés foi retirado. Estive na cidade de Alexandria, uma das importantíssimas cidades do mundo, onde tem uma das maiores bibliotecas do mundo, Alexandria. Estive à beira do oceano, onde foi traduzida a Septuaginta, a Bíblia lá do Velho Testamento, foi traduzida ali. Mas estive também no local onde foi a casa que Jesus, aos seus pais fugirem de Israel, para Herodes não o matar, todos conhecem essa história. Ele teve que fugir de Israel por ordem de Deus. Pega o menino, fuja para o Egito, que Herodes vai procurá-lo para matar. Eu estive no lugar que foi a casa em que a família de Jesus morou com ele. E diz eles ali que foi por 4 anos. Eu vi o poço que é preservado ali, que segundo eles era de onde a família bebia a sua água ali com Jesus. E ali construíram uma igreja chamada Igreja da Sagrada Família. Gente do mundo inteiro vai ali suspirar por entender, meus irmãos, o que Deus fez para nos alcançar. Imagine o sentimento ali. Imagine o sentimento ali de saber, meu Salvador, ainda criancinha, aparentemente para fugir de Herodes, mas foi para me salvar, foi para te salvar. Você está ali pisando aquilo ali, meus irmãos. Só até quem não é salvo vai lá como turista. Curiosidade, até quem não é salvo vai para lá, tira foto e tal e tal. Ali no Egito há um lugar onde está a cabeça do apóstolo Marcos. Ele foi quem levou o evangelho para o Egito e foi decapitado no Egito. A cabeça de Marcos está lá, o corpo foi levado para Veneza na altura. Mas a cabeça de Marcos está lá, dentro de um sarcófago de vidro. O preço que foi pago para dizer ao mundo que há uma vida eterna que os espera. E aí você pensa, meu Deus, e nós como igreja? E nós, meu Deus? E nós, meu Deus? Ali no Egito tem um grande monumento chamado Palácio dos Faraós. Ele é subterrâneo. Você desce, aí ele pega quarteirões inteiros por baixo da terra. Palácio dos Faraós. Todos os faraós que governaram o Egito, exceto o que morreu no Mar Vermelho. Os corpos deles estão lá, todos. O Egito é perito em embalsamamento. E os corpos dos faraós e de uma mulher, 2 mulheres, uma, a princesa que pegou Moisés.
das águas. O corpo dela está lá. Quando você ouve Faraó, parece um baita camarada, aquele grandão, tá, irmãos? Parece pigmeus. Está tudo lá dentro de um sarcófago de vidro. E um quadro em árabe e em inglês explicando ali. Você anda, é uma penumbra, só é iluminado onde está o sarcófago. Ali é iluminado para você chegar, ver. E a placa está lá explicando a história, meus irmãos. Aquelas pirâmides, que enigma. Quando chega no pé daquela pirâmide, você some. Você some interiormente. Você olha e fala, pelo amor, o que é isso? O que é isso? E muitos ali, todos dizem, não foi homem que fez isso. Não tinha condições. Tudo, meus irmãos, para que hoje estivéssemos aqui. Não podemos, meus irmãos, perder esta oportunidade de conhecê-lo aqui mais e mais e mais. De termos intimidade com Ele aqui. Numa preparação para estarmos para sempre com o Senhor. De estarmos para sempre. Irmãos, é além das nossas placas de igreja. É além das nossas religiões. É além, é o céu na terra, meus irmãos. E de uma vez por todas, nós precisamos, né? Em nome de Jesus, meus amados, não perca o que vocês viram aqui esta manhã. Em nome de Jesus, meus irmãos, não perca, pelo contrário, aumente, mais. Não se preocupe com nada, busque intimidade com Deus. Quem é íntimo, você fala com seu amigo íntimo fala com você. Você conta ao seu amigo íntimo, ele te responde. Tenha intimidade com ele. Vão te chamar de fanático? Ah, você, comedor de feijão, falar que fala com Jesus, feijão, arroz e carne, churrasco também. Mas falo com Jesus. Você, comedor de feijão e de arroz também, de salada, de carne, um monte de coisa, churrasco. Mas falo com Jesus e Ele fala comigo. E Ele fala comigo. Verdadeiro homem. Por quê? Para morrer por homens pecadores como nós. Isso aí você tem que todos os dias, ao ter intimidade com Ele, falar, Senhor, obrigado, viu? Obrigado é pouco ainda, mas pelo menos é o que eu sei dizer, Senhor. Obrigado, meu Deus. Não esqueça, meus irmãos. Não esqueça. Não esqueça de agradecer. Não deixe o barulho desse mundo te tirar. Não deixe o barulho desse mundo, não, meus irmãos. Não deixa, não. E a intimidade com Ele prioriza, prioridade. Buscai primeiro o reino de quem? De Deus, não dos homens. Buscai primeiro lugar, a tua lista. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo que você precisar, as demais coisas, serão acrescentadas. Busque intimidade. Busque intimidade com este Jesus, homem perfeito. Como homem, proporcionou a nós esta salvação, morrendo na cruz, indo a uma sepultura, mas ao terceiro dia, eis-me aqui, João, lá na ilha de Patmos. Fui morto, mas olha, João, estou vivo para todo o sempre. Ele vai ao encontro de João ali na ilha de Patmos. E João, olha eu aqui, aquele que fui morto. Mas olha para mim, João, estou vivo para todo o sempre. Por isso que ele se fez homem. Como Deus, imagina se os homens iam matar ele. Deus não morre? E aí é a briga dos judeus.
Não, esse Jesus que vocês falam que é o Messias, ele morreu. E o Messias não morre. Porque eles não entendem o mistério da natureza divina e da natureza humana de Jesus. Para nos salvar, ele precisou se fazer carne. Se ele viesse só como Deus, ele não morreria. E sem derramamento de sangue, não haveria esta possibilidade que temos hoje. Não há remissão de pecado. Mas o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Aleluia! Foi por isso que ele morreu. Conheça isso para quando alguém te questionar. Que nada, seu Deus morreu. Sim. Deixa eu te explicar o que você não sabe. As duas naturezas dele. Ele morreu para eu não morrer daquele jeito. Mas vá lá em Jerusalém e vá lá no túmulo onde eles dizem que Jesus foi ali. Vê se ele está lá. Diz que lá está escrito em várias línguas. Ele não está aqui. Ressuscitou. Em todos os demais túmulos, aqui jaz, aqui jaz, aqui jaz fulano ou fulano, aqui jaz, no túmulo de Jesus em Jerusalém. He is not here. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Lá no Egito eu fui na igreja chamada Igreja do Lixão ou Igreja da Caverna. Pesquise, vocês vão ver. Vocês vão ver o que é cantar. Igreja de árabes, ex-muçulmanos, dentro de uma caverna. Tive o privilégio de ir lá naquela igreja. Dentro de uma montanha, uma caverna. Era o lugar do lixão, da reciclagem do lixo da cidade. Um dos governantes da época, perseguindo os cristãos, disse: olha, vocês vão morar lá no lixão. Saiam daqui da cidade, vão para o lixão. Aí sobe uma montanha. E eles foram embora expulsos. Hoje, a cidade em volta, quase todas é convertida a Jesus. Igreja de 17 mil membros. Entra aí na internet e ouça eles cantarem. Eu fui pessoalmente. E lá na parede da montanha está escrito: He is not here. Ele não está. Ah, você, meu Deus. Aquele é ar livre. A bancada assim, ó, vai subindo, feito na pedra assim, ó. Vai subindo, fica assim, ó. Fica assim a bancada. Só tem uma casinha para cobrir os instrumentos lá embaixo, quando tem chuva. O resto é no ar livre, meus irmãos. 6 da manhã, se você não chegar, não tem lugar para você sentar. Eles não têm domingo, porque são muçulmanos. O Egito diz: não, domingo é coisa de cristão. Que para nós não existe domingo. Trabalham direto. Então a igreja adora na quinta-feira. Separaram um dia para adoração ao Senhor. 6 da manhã. Você vê aquela... É tipo uma favela assim, entrando na montanha. Aquelas estradas assim, ó. Ainda tem lixo lá, mas agora reciclado. Está tudo trabalhado. Você vai descendo. O cheiro ainda é forte. Você vai descendo lá da cidade. Vai descendo pela montanha. Meus irmãos, quando você chega ali naquela coisa, aquilo é um impacto tão grande por causa do nome do Senhor. Por causa do nome do Senhor. Você pode pesquisar aí na internet. Igreja, tá? Da caverna no Egito. Ou do lixão. Qualquer das duas você vai encontrar ela. E assista um louvor desse. Assista um louvor. Conheça este Jesus, meu irmão, na intimidade. Nós temos tanta oportunidade, meu irmão. Tanta aqui. Às vezes até atrapalha. Tanta liberdade que a gente tem. Alguns lugares vira meio que libertinagem. Até atrapalha. De tanta liberdade que nós temos. Temos coleção de Bíblia. Bíblia nisso. Bíblia na linguagem de hoje. Na linguagem de ontem.
Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia do jovem, Bíblia não sei de quem, Bíblia não sei de quem, Bíblia, inventaram até uma Bíblia agora que... Bíblia, a gente tem um monte. Ah? Tá. Aí, olha aí, ó. Essa bancada aí, ela vem subindo, vai subindo. Aí dentro da caverna, pisei aí, ó. Ah, olha lá, ó. He's not here. He has risen, just as he said. Ele não está aqui. Ele ressuscitou como ele disse. Como ele disse. Aleluia! Meu Deus. Meu Deus. Acho que os anjos se colocaram de pé e deram uma saraiva com aqueles instrumentos de ouro. Para glorificar o nome dele. Para glorificar o nome dele. Eita, seus músicos. Quando vocês forem recepcionados ali, louvando ele pessoalmente. Eita! Meu Deus do céu. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A palavra, a base, a experiência, meus irmãos. A experiência com Ele. Ele te chamar de madrugada na hora da oração. Hoje, quando Ele me chamou, eu me coloquei de joelho ali no quarto do hotel. Antes de você fazer qualquer coisa e ter com qualquer coisa, você vai ter com Ele. Antes. Isso não tem preço, mesmo. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Isso não é sacrifício nenhum para nós. Isso é algo prazeroso. Isso é gesto de adoração ao Senhor. Que a igreja precisa resgatar. Será que não conseguimos nenhuma hora estarmos só com Ele? Nenhuma hora. Se a gente fica 8, 10, 12 aí para as coisas do mundo, acabando com a nossa saúde, acabando com o nosso vigor, tá, para coisa que vai ficar tudo aqui, e nenhuma hora, se a igreja praticar isto, viver para Ele 24 horas, mas esta hora, Senhor, é só eu e o Senhor e eu. Fala que o teu servo ouve, só para ouvi-lo falar com você. Conheçamos e prossigamos. Se tivermos que viajar, gente, eu já viajei todos os horários que você entender. No horário das 24 horas do relógio, eu já viajei em todos eles. 6 da manhã, 6 da noite, 10 da manhã, 10 da noite, meio-dia, meia-noite. Todo. Tem que ir para a rodoviária, tem que ir para o aeroporto, tem que ir para onde for. Tudo. A gente se esforça para tudo que a gente quer fazer para nós e para o Senhor. E para o Senhor. Comece a buscar essa intimidade. Senhor, eu vou tirar um dia. Terça, quarta, segunda. Eu vou tirar o dia que está. Ou se você confia mesmo na intimidade. Senhor, me acorde. Me acorde tal hora. Pode pedir para ele. Senhor, 3 horas da manhã me acorde. Se você quer. Se você quer. Você vai ver. Eu não consigo. Pede para ele, marca com ele. Marca com ele. Senhor, por favor, me acorde 3 horas.
quero estar só com o Senhor. Acordo 3 horas. Eu, quando acordo, pego a minha roupa e me visto. Eu estou dormindo, não tem problema, não é nenhuma coisa. Não. Eu não iria com a roupa de dormir no trabalho, no coisa. Então, eu vou me apresentar ao meu rei. Também eu acordo, visto a minha roupa e vou para o meu joelho. Depois tiro, volto a dormir. Mas é levar a sério a presença dele ali. Saber que realmente é um encontro seu com ele. Encontro para estar só com ele. Receber as instruções dele. Colocar para ele as suas queixas. Como cantava naquele hino. E conte a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiai sim, orar. Deixe nas mãos dele. Conte seus prazeres e seus pesares. E deixe a dor nas mãos dele, que ele as transformará em bênção na sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Todas. As boas, naturalmente. Glória a Deus. As coisas difíceis, você não sabia como fazer, Deus pega e ó, o que eu faço com elas? Olha, eu estou transformando essa luta em vitória para você. Estou transformando estas lágrimas em regozijo, em alegria. O choro durou uma noite, receba alegria pela manhã. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Vale a pena, meus amados, conhecer este Jesus. Como o homem nos salvou, proporcionou salvação para nós. E como Deus proporcionou segurança eterna para nós. Como Deus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você resgatar isso, isso é teu, é promessa do Senhor. O inferno nos cerca por todos os lados. O nosso adversário anda em derredor permanentemente. Quando alguém aí, o grupo aí, eu vi um demônio perto de você. Tranquilo, tudo na palavra. Ele anda em derredor. Mas ao meu redor está o anjo do Senhor. Ele está em derredor, esperando uma oportunidade para me tragar. Mas ao meu redor está o anjo do Senhor para me livrar, me guardar em todos os meus caminhos. Para quem tem intimidade com ele. A igreja nem se lembra disso. Na hora dos perigos, às vezes, chamam uns passarinhos por aí. Ave! Quando você poderia dizer, anjo do Senhor, em nome de Jesus, atue nesta situação. Anjo do Senhor. O anjo do Senhor está ao teu redor, a teu serviço. A palavra é clara, diz que os anjos do Senhor estão a serviço dos que hão de herdar a salvação. O anjo do Senhor está a serviço, lá em Hebreus, dos que hão de herdar a salvação. Você, nós. Se você tem intimidade, você sabe disso. Há circunstâncias que nós não vamos conseguir. Precisa de um milagre. E Deus te deu a autoridade. Você pode, em nome de Jesus. Anjo do Senhor, em nome de Jesus, haja aí, nesta situação. Porque não é, é realidade. O anjo do Senhor acampa ao teu redor, porque você teme ao Senhor, você serve ao Senhor. Precisa saber disso na intimidade da palavra de Deus. Como Deus, Ele assegurou para nós
toda a segurança que precisávamos. E por tudo isso, irmãos, ele diz: portanto, ide. Portanto, Jesus chegou para os discípulos, Jesus já ressuscitado, disse: todo o poder. Quando ele viveu na terra, como falamos, ele viveu como homem. Ele abriu mão, a Bíblia diz que ele esvaziou-se a si mesmo. Tomou a forma humana e esvaziou-se a si mesmo. Não deixou de ser Deus, nunca. Deixou de usar o seu poder. Se ele usa o seu poder divino, quem encostaria nele? Se ele usa o seu poder divino, ele só faria. Era. Abriu mão voluntariamente, sem deixar de ser. Porque ele poderia, como ele disse ali, naquele horto, quando Pedro pega a espada e cortou a orelha, Pedro errou o golpe, por isso que cortou a orelha. Pedro queria arrancar, era a cabeça do camarada. Ele meteu no pescoço, o cara virou assim, aí pegou na orelha, puf! Aí o Senhor: guarda essa espada, rapaz. Não é desse jeito. Você acha que eu não poderia pedir ao meu pai, agora mesmo, agora, e o meu pai me daria mais de 12 legiões de anjos para pelejar por mim? Você acha, Pedro, que eu não poderia pedir ao meu pai agora, e ele me daria mais de 12, uma legião é de 3 a 6 mil. Legião era contagem de soldados romanos, e uma legião era composta de 3 a 6 mil. Então 12 seria de 36 a 72 mil anjos, que com um só pedido os céus liberariam imediatamente ali para o Senhor Jesus. Você precisa entender o que é teu direito, como alguém que tem vida eterna. Você precisa entender isso. Quantos crentes aí acha que está sozinho, que está abandonado, que não tem ninguém para você, e a gente corre para lá, e corre para cá, e corre para lá, e vou me socorrer, e vou dar, às vezes até tenta entrar em esquema para tentar resolver a situação, quando você tem os céus a seu favor. Você tem os céus a seu favor. Não abra mão disto. O que você precisar da terra é o céu que tem que te guiar, te levar aonde você precisar das coisas da terra, mas debaixo da direção dos céus, e não em esquemas do mundo que jaz no maligno. Intimidade com Deus. Só a intimidade com Deus vai nos convencer disso. Fora disso, não. Só a intimidade com Deus, conhecendo o Senhor na intimidade. Jesus, homem perfeito, para me salvar. Jesus, Deus, verdadeiro Deus, para me dar segurança eterna. E ele diz: ide. E os sinais que ele já tinha mostrado, esses sinais que vocês já viram, seguirão aos que crerem. Seguirão. Cadê os sinais? Quando acontece parece que é motivo de chamar os jornais da cidade. Olha, aconteceu um milagre. Milagre faz parte da vida da igreja que tem a vida eterna. Milagre faz parte. Deus é o Deus de milagres, grandes, pequenos. Milagre é algo que só Ele pode fazer. Milagre é algo que homem nenhum pode fazer. Seja uma coisa pequena, seja uma coisa grande, é milagre. E isto faz parte da nossa vida. Nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos resgatar isto. Milagre faz parte. Ide, estes sinais seguirão aos que crerem. Vai haver salvação, vai haver cura, vai haver libertação, vai haver tudo isto por causa da sua intimidade com Deus. Ele vai falar com você. Algo mais importante é isso.
você poder ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Conhecendo este Jesus. Quem é o Jesus que nós servimos? É aquele menino, aquela criança que foi gerada pelo Espírito Santo. No ventre daquela adolescente, Maria. Ele foi gerado ali pelo Espírito Santo. Começa aí o mistério. Ele nasceu. O inferno fez de tudo para eliminar, porque o inferno sabia quem era aquela criança que estava nascendo ali. Fez de tudo. Mas Deus disse: as portas do inferno não prevalecerão. Foi preservado, foi guardado, foi protegido por Deus no momento certo. Entregou-se a si mesmo. Ninguém tira a minha vida. Eu tenho o poder de a dar e eu tenho o poder de tomá-la novamente. A gente diz: mataram Jesus. Não, ele voluntariamente se entregou para cumprir o desejo do Pai para conosco. Foi por isso. Não é porque ele foi fracasso e mataram. Conversa. Cumprimento das Escrituras. Cumprimento das Escrituras. Um dia eu preguei uma mensagem de Hebreus 10. Eu dei o título: O Diálogo da Eternidade. No auditório tinha um coronel da Força Aérea, ele ficou quase doido. Pastor, que coisa profunda, pastor. O diálogo. Quando nada existia, irmãos. Nada. A Trindade Santíssima dialogava nos céus. Deus nunca é pego de surpresa. Esse é o nosso Deus. Às vezes a gente quer defender Deus. Imagina se Deus precisa de alguém defender Ele. Imagina. A gente quer defender Deus, dar um jeitinho, nada. Porque o ímpio vem cutucar nós. O teu Deus já sabia que o mundo ia vir. Mas claro que ele sabia, senão ele não era Deus. O Deus que ele é. E por que ele deixou a conta? É porque ele quis. Isso é com ele. Isso é mistério. Não compete a mim dizer o porquê. Isso é com ele. Antes, meus irmãos, de Deus criar nada, a Trindade Santa dialogava nos céus. Do que seria? Nós vamos criar. Eles vão se corromper. Vamos criar os anjos. Um vai se rebelar e vai levar um monte, 1/3 à rebelião. E vai corromper a humanidade. Deus não foi pego de surpresa. Mas ele já sabia. Claro que sabia. Claro. E por que ele deixou isso? É com ele, não é com você. Só que o diálogo da eternidade, a Trindade dialogava, conversando, e Jesus se apresenta a Deus e diz: eu vou lá, pai. Eles vão fazendo lá um simbolismo, sangue de ovelha, sangue de bode, sabe? Mas aquilo não tira pecado. É só para estimular a fé deles. Mas eu vou, eu irei, futuro. Eu irei, eis-me aqui, eu irei e me entregarei, cumprirei a tua vontade, e o Senhor, e nós tornaremos a trazê-los para nós. Eu irei. E aí lá está escrito: sangue de touro, de bode, nada daquilo tirava pecado. Mas Jesus se apresenta: então disse eu, eis-me aqui, eu irei para fazer, ó Pai, a tua vontade. E aí diz: e nesta vontade fomos santificados para a vida eterna. Isso vai além de qualquer coisa religiosa. Isso é algo profundo, que não se entende com nenhuma outra maneira, senão pelo Espírito Santo de Deus, que penetra as profundezas. Não se entende de mente humana alguma poderá entender isso. Só aquela que torna-se a mente de Cristo. Como diz a palavra de Deus, nós temos a mente de Cristo. Para entendermos isso, o diálogo da eternidade, antes que nada existisse,
Mas nos planos deles, nós já estaríamos sentados aqui nesta manhã. Nos planos dele, ele sabia. Vão se comer, mas não tem problema. Nós vamos resgatá-lo. Vai ter um lugar, Igreja Batista Central. Vai ter lá tantas cadeiras. Nós os reuniremos lá. Nós os encheremos de poder. Nós atuaremos com eles. E aqui estamos nós por causa do diálogo da eternidade. Nós estamos aqui por um acaso. Conheça na intimidade o Deus que nós servimos. Lute, porque a carne luta contra o Espírito. Então lute, é preciso um esforço, porque a nossa carne quer só o hino nacional. Deitado eternamente, é só o hino nacional. A nossa carne só quer o hino nacional. Mas há uma Bíblia que nos diz: levantai-vos e andai-vos, porque não será aqui o vosso descanso. Levantai-vos e andai-vos. Canaã é ali adiante. A Nova Jerusalém é ali adiante. Conheçamos e prossigamos em conhecê-los. E logo mais, permitindo Deus, vamos fechar com o nosso amigo Espírito Santo. Meus irmãos, vocês vão ver coisas. Vocês vão ouvir coisas e vamos ver na palavra. O nosso amigo Espírito Santo. O que ele quer fazer com nós e através de nós. Meus irmãos, será uma explosão. Será uma explosão. Vai ter dia que vocês virão pensando que veio só para a escola bíblica. Você pensar que não, você está encerrando o culto da noite com tanta glória, com tanta unção sobre este lugar. E aí a notícia espalha. E aí um monte vem ver o que está acontecendo aqui. Um monte vem ver o que está acontecendo aqui. De repente vem os principais meios de comunicação de Maringá. De repente vem televisão, vem jornal. O que nós estamos escutando a respeito dessa igreja aí? Viemos conferir. Se segura, né? Vai cair por terra aqui de tanta unção. É isso que Deus quer de nós. Isto é possível pela intimidade. Você aceita isto? Diga assim: eu vou buscar intimidade com meu Deus. Aí, pastor, quando estiver cumprindo, me avise para eu vir aqui e não pregar, só participar. Só receber um impacto também. Só participar. Que muitos povos virão de tantos outros lugares. Tal é a carência, a lacuna que há no meio. Que quando Deus começar a trabalhar, muitos virão de vários lugares, não só do Paraná, mas do Brasil e do mundo. E do mundo. Há uma cidade chamada Maringá. Onde é isso? No Brasil. Vamos lá ver. Tem gente que paga milhares de dólares para ir ver coisas que... Mas muitos pagarão milhares de dólares para vir ver as grandes coisas que Deus está fazendo no nosso meio. Nós veremos isto. Concluiremos logo mais com a permissão de Deus, meus irmãos. Para que depois vocês olhem, nós vamos prosseguir mesmo. Estamos no rumo certo. Vamos buscar intimidade. Aí vai precisar pedir ao pastor: pastor, posso contar um testemunho breve? Pode. Lá no Egito, Jesus tem ido nas casas dos muçulmanos. Jesus, pessoalmente. Onde ninguém pode entrar para pregar, Jesus entra e fala com eles. Eu sou Jesus. Eu me reuni com grupos de jovens lá no Egito que se converteram do mundo muçulmano. E tiveram que sair de casa, eu me reuni com eles. Talvez alguns deles a gente traga. Jesus se apresenta.
muitos vão pedir, pastor, posso contar? Pode. Jesus se apresentou a mim nesta noite. Pastor, posso contar? Pode. Isso é perfeitamente, meus irmãos. Isso é perfeitamente. Existe algo na teologia chamado teofania. Tem o antropomorfismo, que é um escritor bíblico ou de um livro emprestar linguagem humana. Por exemplo, ele diz que as mãos de Deus é espírito. É profundo, né? Vou bagunçar a tua cabeça não. Mas diz, os pés do Senhor, teus pés estão na terra, mas está aqui ou está onde? Isso é antropomorfismo. O autor empresta a linguagem assim para nos fazer compreender os mistérios divinos. Mas existe algo chamado teofania. Teofania, ele se mostra em forma humana para você vê-lo. E quantos que têm visto ele desta maneira? E ele mostra até, a prova. Os cravos, sinais, sou eu. Sou eu. Sou eu, Jesus. Sou eu, Jesus, que estou falando com você. Sou eu. E eu quero te usar assim. Eu quero que você esteja comigo em oração, que por causa da tua oração, eu salvo em qualquer canto do mundo, eu mudo circunstâncias. Por causa da tua oração. Então você vai estar comigo em oração. Sou eu. Não duvide. Porque ele não mudou. Ele não mudou, não duvide. E não tenha medo. Será que é coisa da minha cabeça? Começa na cabeça e vai para o coração. Não duvide. Deus tem pressa de fazer isso. As horas estão passando, meus irmãos. Muito em breve estaremos face a face com o Senhor. Mas quantos ainda precisam ser alcançados? Às vezes nossa própria parentela, nossas próprias famílias. Quantos ainda precisam ser alcançados para também encontrarem com o Senhor, mas para a salvação, não para a condenação. E esse trabalho é através da igreja. Os anjos quiseram fazer isso agora. O Senhor disse, não, tenho a minha igreja. É a minha igreja que vai fazer isso. É a minha igreja que vai fazer isso, nessa dispensação. Então, busque intimidade com Ele, meu irmão. É muito, muito, muito mais, meu irmão, do que estamos pensando. E à noite nós vamos ver isso. Você vai ver o quão profundo é além disso, meu irmão. Você vai ver o quão... Senhor, eu quero, Senhor. Curve a sua cabeça, meu irmão. Fale com Deus. Fale com Deus. Fale com Deus. Não deixe de falar com Ele, por favor. Ele está te ouvindo. Você tem dificuldade de falar com Ele? Rompa essa dificuldade agora. Fale com Ele, meu. Feche os teus olhos para nada te distrair. E fale com Ele. Mediante tudo que ouvimos. O que você quer? Se você ainda não sabe, pergunte a Ele, Senhor, então o que o Senhor quer de mim? Então pergunte a Ele, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. O que o Senhor quer de mim? E não se assuste quando Ele começar a falar com você. Não se assuste. Porque Ele é vivo. E Ele fala. Ele ouve. E Ele vê. Não se assuste. E nem permita o inimigo falar, nada, isso é coisa da tua cabeça. Sim, porque a minha cabeça pertence ao Senhor. Fale com Ele. É um minuto crucial, fale com Ele. Você pode sair daqui com a direção tão segura dEle, para chegar à intimidade com Ele. Você pode sair daqui com a direção tão segura. Seus afazeres serão diferentes. Seu trabalhar será diferente. Seus afazeres domésticos serão diferentes.
seu caminhar será diferente. A sua adoração aqui será de glória em glória. Ó Deus, aí está a tua igreja, pela qual teu filho morreu. Ó Deus, tome cada coração nas tuas mãos. Tome cada coração, Deus. O Senhor tem pressa, meu Deus, de que possamos ir ao mundo anunciar a volta dele. Toma então nas tuas mãos a tua igreja, que aqui está disposta a te ouvir, meu Deus. Toma em tuas mãos. Muito obrigado. Em nome de Jesus.